Parlamento, provavelmente em menos tempo do que uma consulta da Caixa de Previdência, vai hoje decidir duas leis estruturantes sobre política financeira. E os portugueses, a quem devemos responsabilidades, ficam a saber que vão ser utilizados mais impostos para garantir o financiamento de banca que criou as suas próprias dificuldades e, porventura, para pagar a acionistas falidos pela sua responsabilidade. E desse ponto de vista, esta decisão é de enorme importância. Mas eu não queria ocultar, porque pelo contrário deve ser revelado e sublinhado o aspecto político da discussão que aqui temos. O caso da falência do BPN é, porventura, na história da democracia portuguesa até hoje, o caso mais evidente da promiscuidade entre a política e os negócios. E se vamos ver quem mandou neste banco: Dias Loureiro, ministro; Daniel Sanches, ministro; Oliveira e Costa, secretário de Estado; Rui Machete, ministro; Miguel Cadilho, ministro. O BPN foi um autêntico governo sombra do PSD ao longo destes anos. E é este banco que sabemos que comprou clandestinamente um banco num offshore, que operou negócios fraudulentos em offshores, que fez compras de imobiliário a preços especulativos, porventura para pagar comissões. E este banco, senhoras e senhores deputados, há muito tempo que se sabia que tinha práticas ilegítimas e erradas. Os relatórios dos auditores em 2003, quando o governo era o Dr. Durão Barroso e o Dr. Paulo Portas, e a Ministra das Finanças era a Dra. Manuela Ferreira Leite, fechou os olhos, como fechou o Governador do Banco de Portugal, o Dr. Vítor Constâncio. Há evidência de provisões insuficientes, de contas erradas e injustificadas. E assim continuou até hoje. Uma mão lava a outra e o silêncio protege a irresponsabilidade de um banco que, com suficiente proteção política, pôde abusar da economia, abusar da confiança, abusar dos contribuintes, abusar das pessoas. E desse ponto de vista a responsabilidade tem que ser aqui pedida. Sempre aparece o mesmo padrão de crime. São sempre offshores. O nosso dinheiro não está em lugar nenhum. Está sempre em offshores. Está em offshores no BCP. Está em offshores no BPN. E sempre este jogo financeiro sinistro é o que agora é pago pelos portugueses. E por isso é que não aceitamos o argumento do Sr. Ministro de que há um segredo bancário, como se ele, Ministro, fosse um banqueiro a proteger o segredo de uma operação duvidosa. Porque ele, Ministro, tem a responsabilidade perante este Parlamento, e o Parlamento tem a responsabilidade perante o país de defender o dinheiro da Segurança Social, porque esse dinheiro não é nosso, é de cada trabalhador que o descontou. E essa proteção exige responsabilidades, Sr. Ministro, e exige responsabilidades a quem protegeu banqueiros falidos com o dinheiro dos trabalhadores. É por isso que nenhuma condescendência há nesta bancada em relação a este escândalo. E é claro, senhoras e senhores deputados, que este banco tinha que ser nacionalizado. Tinha que haver uma intervenção imediata, clarificadora, porque o que não pode continuar a acontecer é esta acumulação imensa de prejuízos que são tão fáceis de provocar como de cobrar nos dinheiros públicos. No caso do BCP, o banco já reconhece 400 milhões de euros de prejuízo e pagou 500 milhões de euros de remunerações e prémios aos administradores que provocaram os prejuízos. Neste caso, já nos fala o Sr. Ministro de 800 milhões de euros. E os portugueses não se perguntam que há tantas centenas de milhões de euros de prejuízos a mais em tanta irresponsabilidade e em tanto crime contra a economia do país. E isso conduz-nos ao debate essencial nesta Assembleia, que é saber por que razão
é que têm que ser os portugueses, com o seu IRS, a pagar a irresponsabilidade, o crime e a especulação. Nós aprovamos a nacionalização e votaremos a favor de uma proposta se ela garantir que não há um cêntimo dos portugueses e do IRS dos portugueses e das portuguesas que seja utilizado para financiar banqueiros criminosos. Se assim for, essa é a medida necessária. Mas se um tostão, se um cêntimo do dinheiro dos portugueses for utilizado para a lei da omertá, para uma mão cobrir a outra, não é possível de forma nenhuma ter qualquer condescendência ou aceitação de uma regra que é uma vergonha para a democracia. Porque agora sim, se há tantas dificuldades, é preciso responsabilidades. E se o Governo não se levanta perante a crise da banca a dizer acabou a pouca vergonha, regras de transparência, o fim das operações em offshores, toda a responsabilidade de quem cometeu os crimes, então o país sabe que está mal entregue. E o país exige que haja aqui a voz de quem, em nome da democracia, em nome da responsabilidade que a democracia tem que prestar, consiga, imponha que o dinheiro público e o interesse público é privilegiado acima de tudo. O Sr. Ministro teve um ligeiro incidente a propósito dos interesses. O que nós estamos a discutir aqui, Sr. Ministro, é se o interesse de acionistas que votaram e decidiram uma política criminosa deve ser protegido ou se, pelo contrário, devem ser condenados. Estamos a discutir se banqueiros protegidos pela política e com total irresponsabilidade que afundam um banco em centenas de milhões de euros vão ser agora apoiados, ajudados, protegidos e pagos, ou se, pelo contrário, o interesse público e o interesse da República está acima de todos esses interesses, vai vencer esses interesses e vai afirmar que aqui só há um interesse que se chama democracia.